Olá, me chamo Maria Clara e hoje vou apresentar para vocês uma aula de paleontologia. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre sítios paleobotânicos do Arenito Mata. Esses sítios estão localizados em Mata e São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, que é considerada uma das mais importantes florestas petrificadas do planeta. Os sítios paleobotânicos existentes no município de Mata e São Pedro do Sul contêm os mais importantes registros de lenhos fósseis silicificados do planeta. Os fósseis ocorrem inclusos no Arenito Mata, relacionado a um sistema fluvial entrelaçado, ou encontram-se rolados sobre sedimentos de diferentes idades, na forma de fragmentos de pequeno a grande porte. Embora essas florestas petrificadas sejam conhecidas desde algumas décadas atrás no estado do Rio Grande do Sul, somente nos últimos decênios eles iniciaram as tentativas de proteção e conservação desse patrimônio científico-cultural. A cidade possui o Museu Padre Daniel Carguin. Esse museu, vocês podem observar na imagem ao lado. Nele é possível observar fósseis de madeira petrificada, que servem de campo de estudo e também para o turismo na cidade, e está localizado na Rodovia dos Dinossauros. Estes troncos, para vocês terem uma ideia da dimensão, eles podem atingir até 30 metros de comprimento e são representantes de uma densa floresta formada de coníferas, em sua grande maioria. As florestas petrificadas, que afloram em diferentes sítios paleontológicos na porção central do estado do Rio Grande do Sul, têm sido estudadas nos últimos anos e têm sido relacionadas às diferentes idades de distintas unidades estratigráficas. Atualmente, esses estudos estratigráficos, taxonômicos e paleontológicos integrados têm sido vinculados a diferentes associações das madeiras petrificadas de distintas unidades estratigráficas. E essas florestas petrificadas, que são localizadas na mata, em São Pedro do Sul, têm sido consideradas uma das mais importantes. A ausência da continuidade nos trabalhos afetou o ritmo das atividades de preservação em nível institucional. Assim, as comunidades tiveram sensibilidade em relação à importância da preservação dessas florestas petrificadas e de protegê-las. Assim, eles tiveram a ideia de realizar a criação de centros comunitários, pequenos museus de instituições de leis municipais, que estiveram paralelas ao desenvolvimento da Constituição de Preservação das Comunidades. Assim, teve início de preservação desses recursos, que foram muito desejado não só nacionalmente, no mercado nacional, mas também no mercado internacional, que eles utilizavam sua exploração para a matéria-prima, para realizar objetos de decoração e ainda eram vendidos no mercado a altos preços. O turismo, como eu falei, é relacionado a esse parque, a esses sítios de florestas petrificadas. Ele influi diretamente na economia do município, pois ele constitui um importante fator de desenvolvimento. O município na Mata possui numerosas atrações culturais e turísticas, sendo considerado um museu a céu aberto pela sua grande diversidade, e é o maior reduto de fósseis do Brasil. O município foi reestruturado para atender essa demanda de turistas. Materiais e métodos. As ocorrências desses fósseis vegetais do Mesozoico no Rio Grande do Sul estão concentrados na região central do estado. Esses fósseis ocorrem como os caules silicificados de grande porte, normalmente rolados sobre sedimentos de diversas idades, que se distribuem amplamente numa faixa leste-oeste de 200 km, embora o mais expressivo registro ocorra nas regiões dos municípios de São Pedro do Sul e Mata. Eu vou dar um zoom agora no mapa para vocês terem uma dimensão. A localização dos sítios estão aí, dos sítios paleontológicos.
Com o decorrer dos anos, a urbanização cresceu e aí foi exigida que o ambiente fosse modificado gradativamente. As cidades de São Pedro do Sul e Mata e Santa Maria desenvolveram-se sobre jazidas de madeira, essas jazidas de madeiras petrificadas, que assim, logo depois, foi retomados os estudos dos fósseis na região central do estado, registrando locais onde os troncos encontravam-se inclusos em sedimentos. Neste período foram iniciados no município de Santa Maria, Mata e São Pedro do Sul os movimentos de preservações, os quais se iniciaram a partir das comunidades locais, com consequência dos projetos institucionais que pretendiam delimitar as reservas de madeiras na região central do Rio Grande do Sul. O Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, desenvolveu o trabalho do mapeamento das jazidas. Essas jazidas foram cadastradas e foram registradas 17 sítios paleontológicos de madeiras fósseis. O Arenito Mata Facini, descrito por Facini, recobre em deconformidades depósitos fluviais da formação de Santa Maria e Caturrita, compondo uma sequência deposicional independente. As espessuras são bastante variadas, oscilando entre 20 e 60 metros. Os sítios paleontológicos que foram descritos, os 17 sítios que foram cadastrados de madeiras fósseis são esses, que eu vou citar agora para vocês. Demétrio Ribeiro, Mata, São Rafael, Chinicá, Passo do Leonel, Capintaria, Ermida, Antônio Lima, Água Boa, São Pedro do Sul, Faxinal, Capeleto, Inhamanda, São João, Cerro Alegre, Chácara das Flores e Pinhal. E alguns desses foram considerados áreas prioritárias para o tombamento. São eles o Parque da Mata, que tem a extensão de 2,28 km², Chinicá, com a extensão de 9,27 km², Ermida, 2,43 km², Faxinal, 1,64 km², Parque Capeleto, 2,40 km² e Antônio Dias, com apenas 1,19 km² na sua extensão. Embora as florestas petrificadas da região de Santa Maria e São Pedro do Sul sejam conhecidas desde algumas décadas no Rio Grande do Sul, somente no último decênio, como eu já havia comentado no slide anterior, foram iniciadas as tentativas de proteção e conservação desse patrimônio científico-cultural. Na década de 60, as comunidades da Mata e São Pedro do Sul começaram a se interessar pela preservação desse patrimônio fossilífero regional. As coletivas da comunidade de São Pedro do Sul e Mata criaram as suas leis orgânicas municipais e legislacionais complementares, que serviram de instrumentos jurídicos de preservação e proteção aos fósseis, instituindo a sua obrigatoriedade no ensino em bancos escolares, para que não só a comunidade que estivesse presente nessa preservação tivesse o conhecimento sobre o que eram as florestas petrificadas e sobre a sua importância, mas também as gerações vindouras tivessem conhecimento sobre isso. As leis municipais ainda preveram a proteção de troncos petrificados contra a exploração, já que eles eram muito cobiçados, não só nacionalmente, mas também no mercado internacional. Também preveu a preservação como patrimônio paleontológico. Assim, os sítios paleontológicos estavam sob a proteção constitucional. Embora isso acontecesse, houve a exploração abusiva dessas florestas e rapidamente houve uma grande exaustão na sua preservação. E suas reservas superficiais foram quase extinguidas porque elas se encontravam desprotegidas. E, infelizmente,
ocorria sim a impossibilidade do policiamento pelos órgãos competentes. As coletividades de São Pedro do Sul e Mata criaram as suas leis orgânicas municipais e leis legislacionais complementares, como eu já havia falado no slide anterior, instruindo como instrumento jurídico de preservação e proteção aos fósseis, instituindo outras leis e também a obrigatoriedade de ensino da matéria nos bancos escolares. Sendo assim, em 1987, representantes da Organização das Nações Unidas, ONU, visitaram as jazidas de São Pedro do Sul e Mata, com a finalidade de iniciar os processos do tombamento das ocorrências fósseis da região, para que elas fossem consideradas patrimônio da humanidade. Após essa visita da Unesco, foram apresentadas sugestões para a elaboração dos processos para que ocorressem o tombamento dessa região. O processo desse tombamento das áreas petrificadas foram iniciadas pelo ISPAM, que hoje é o atual IPAM, que infelizmente encontrou muitos empecilhos para que isso ocorresse, mesmo com todas as tentativas, todo o empenho da coordenadoria regional para que ocorresse esse tombamento para a preservação desse local. Logo após, houve desenvolvimento da constituição preservacionista nas comunidades. O início da exploração dos recursos que muito se prestavam como matéria-prima para objetos de decoração e vendidos a alto preço no mercado internacional, foram, infelizmente, um meio de devastação, um meio de grande exploração desse material. Logo ao final, com todo esse aparato para que houvesse tombamento, para que eles fossem considerados um patrimônio da humanidade, a Constituição Brasileira do Estado do Rio Grande do Sul agregou os fósseis como monumentos naturais e paisagens sob proteção do Estado, como conjuntos de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, científico e ecológico. O artigo 258 da Constituição prevê a preservação de toda essa área com indícios ou vestígios de sítios paleontológicos e arqueológicos para fins de estudo, somente de estudo. Não se pode ser feito a sua exploração, ainda mais por meio de ganhos financeiros. Só é possível fazer o turismo e o estudo. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala um pouco sobre esse sítio. Boa tarde, amigos da Arqueologia Popular. Hoje nós estamos aqui na cidade de Mata, no interior do Rio Grande do Sul, e eu queria mostrar para vocês todos aqueles vegetais fossilizados do período Triássico. É um sítio paleontológico, é do Paleozoico, e é interessante que toda a cidade preservou esse material, preservou os troncos das árvores do Triássico, que são sequoias, são cedros, são árvores que, dependendo do tipo de conservação, consegue-se saber que são coníferas. E essas coníferas se preservaram de uma tal maneira, se petrificaram, e a cidade se organizou para fazer esse parque, esse local que é um sítio paleontológico. E aqui bem na minha frente tem uma dessas coníferas que o pessoal mesmo, a comunidade mesmo, se organizou para que houvesse ali uma rota turística paleontológica. E é chamada de mata justamente porque é a cidade da mata de pedra, então de árvores petrificadas. E aqui no chão tem um tronco de uma dessas coníferas. Essas coníferas todinhas elas estão preservadas, inclusive com seus galhos, troncos, enfim, as ramificações, nós da madeira. Aqui especificamente a gente consegue ver um nó dessa conífera. E tudo isso está preservado em rocha. Tudo isso se silicificou, ou seja, houve uma infiltração do material, da pedra, do sílex, e essa calcificação fez com que
se preservasse, tanto as coníferas quanto as sequoias, enfim, todo tipo de vegetação desse período Triássico. Mais à frente aqui, os troncos isolados, porque dependendo do processo de fossilização, muitas dessas árvores tombaram e acabaram quebrando, então ficaram partidas em cepas. E é interessante observar que existe uma predominância de árvores coníferas e outros fósseis de saurópodes, outros fósseis de grandes lagartos desse período são raros, mas podem ser encontrados nessa formação Santa Maria. E para todos vocês que estão interessados nessa era paleozoica, é uma boa oportunidade para conhecer, para ver de perto essas coníferas fossilizadas, principalmente as que estão mais preservadas no centro da cidade, que ainda mantém as suas estruturas, enfim, os seus caules. Bom, era isso então, pessoal. Meu nome é Marlon Pestana, para Arqueologia Popular. Esse foi o vídeo, gente, para demonstrar. Inclusive, ele mostrou algumas das imagens, algumas das árvores que eu utilizei para a imagem, né, dessa aula. Essas são as referências que eu utilizei. Se vocês quiserem, podem pesquisar, entrar nos sites para conhecer um pouco mais. Obrigada.